prova dessa, porque já faz um pente fino na entrada. Mas é só para concluir aqui, a senhora, há um movimento revisionista no país. A senhora acompanha as redes sociais, a senhora mesma maneja suas redes, eu imagino o tipo de coisa que a senhora não lê, porque se chega... Não, eu acho assim... Mas a minha pergunta é, em meio a um movimento revisionista no país, uma prova do Enem, deixar de mencionar a ditadura militar não me parece um período, ainda mais no momento em que nós vivemos hoje, que se possa relegar a segundo plano, ou tratar como uma coisa que pode ser deixada para olhar daqui para frente. Tem gente dizendo que não houve ditadura ou que ditadura é bom. Teve gente que estava nas redes sociais apoiando um movimento pró-AI-5, o tal do artigo 345. Sim, como eu disse, tem, da mesma maneira que tem quem acha que a Venezuela não é totalitarismo, entendeu? Eu não concordo nem com um nem com o outro. Agora, falando em ditadura, a ditadura é um tema, né? Eu li inteirinha a Base Nacional Comum Curricular, e esse tema perpassa a base inteira, né? Perpassa a base inteira, tanto no Fundo 2 como no ensino médio. Então, eu acho que o aluno tem essa base. O fato de não ser cobrado não significa que ele não tenha tido a base. Mas também é necessário, Daniela, a gente entender que houve uma lei de anistia. Porque da mesma maneira que o pessoal não sai desse tema para enaltecer o que foi a ditadura militar, a esquerda também não sai desse tema, né? E nega a lei de anistia. Uma lei reconhecida num dos julgamentos mais profundos feitos pelo Supremo Tribunal Federal, que foi o julgamento que declarou essa lei recepcionada pela Constituição de 88. Colegas? Eu queria ficar no mesmo assunto, que é comum hoje deputados, vereadores realizarem inspeções, blitz em escolas para fiscalizar, investigar denúncias de doutrinação na sala de aula. Eu pergunto para a senhora se a senhora acha que é papel de um parlamentar ir até uma escola para fazer essa fiscalização, essa apuração, e se esse político, esse mandatário, né, ele tem autoridade técnica para dizer o que deve ou não ser ministrado na sala de aula. Então vamos lá, a segunda parte. Não tem autoridade técnica para dizer o que deve e o que não deve. Fazer as visitas, claro, vamos dizer assim, sem um carnaval, né? Mas fazer as visitas é prerrogativa do parlamentar, sim. A instituições públicas, né? Hospitais, escolas. Por exemplo, quando eu visitei as várias maternidades, eu tomava o cuidado de avisar. Por respeito, entendeu? Entrar em contato com a direção, olha, eu vou hoje à tarde visitar a maternidade. E houve uma ou outra situação que a direção falou, não, olha, não venha hoje, vamos marcar para um outro dia. E eu fui, porque eu achei estranho. A maternidade é pública, tá lá, por que eu não posso ir hoje? Entendeu? É prerrogativa do parlamentar fazer essas visitas. Né? Exposições, fazer escândalo, daí já sai um pouco, né? Acho que já sai um pouco do papel ou da postura, entendeu? Muito embora também, isso eu tenho falado lá na Assembleia, eu tenho 45 anos. Eu tenho deputados lá, tem deputados ao meu lado que tem 22, que tem 20... Eles têm uma outra dinâmica, entendeu? Quando a gente entrou, fizeram um PL lá para proibir que eles fizessem live dentro da Assembleia. Para mim, essa proibição não diria nada, mas para eles é como se estivesse cortando os braços. Então, talvez pelo fato de eu ser professora universitária, eu entendo essa novamente, entendeu? Não só da esquerda, não só da direita, da própria esquerda também. Sabe, o que indigna muitas vezes o pessoal quando tem um arrobo de um esquerdista, que nem teve lá o poema da deputada do PSOL, entendeu? Eu tenho mais tranquilidade, são jovens, né? Tudo tem seu tempo. Ela é contra a discussão de gênero e educação sexual na sala de aula? Depende do que o senhor chama de educação sexual. Então, assim, a vida inteira nós tivemos educação sexual na sala de aula. Como é que é a reprodução, como é que funciona, como é que é a gestação, entendeu? Uso de preservativo. Não, aí é prevenção de gravidez, isso faz parte da educação sexual. O problema é você ensinar coisa errada para os jovens e para as crianças. Você não pode escrever num material didático que ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher, porque isso é mentira. A pessoa nasce ou homem ou mulher. Existem casos da pessoa nascer com as duas genitálias ou numa situação de indefinição, que tem toda uma discussão a respeito. Agora, pode acontecer dessa pessoa que nasceu homem
homem ou mulher, não se identificar com seu sexo biológico, que aí você vai estar diante da transexualidade. Pode acontecer dessa pessoa ter interesse, atração por alguém do seu próprio sexo. Aí nós teremos a homossexualidade. Mas dizer que não nasce nem homem nem mulher é ensinar algo errado, cientificamente falando, biologicamente falando. E isso está escrito em muitos livros, por força, né, do que os colegas de bancada convencionaram chamar de ideologia de gênero. Eu não gosto dessas nomenclaturas, eu prefiro explicar. Só defende que retire esse material de circulação? Ele está errado. Nós estamos falando de ensinar numa sala de aula, você não pode ensinar coisa errada. Gente, deixa eu só organizar aqui um pouco, porque todo mundo pediu para falar enquanto o Fábio Zambelli estava fazendo uma bateria ali com a deputada Janaína Pascoal. Então nós vamos de Paula, Carol Linhares, depois César Felício. Perdão, o Thiago havia pedido antes do César, então a gente faz Paula, Carol, Thiago e César. Eu peço que sejam econômicos nas réplicas e nas tréplicas, porque senão a gente não consegue fazer a roda girar. Deputada, pegando carona no tema que a senhora está tratando com a Daniela e com o Fábio, você fala que é atribuição do parlamentar visitar as escolas públicas. Você fala também que você acha que os deputados mais jovens, eles têm um tempo diferente, eles gostam de fazer live. Mas a senhora acha que tem cabimento fazer live e transmitir o que está sendo ensinado na sala de aula, em vez de, se tem alguma contestação para ser feita, fazer isso diante de uma autoridade? Você acha que as redes sociais são um lugar para se fazer essa demanda? Eu, particularmente, não gosto disso. Eu acho que o ofício, a fala na tribuna, entendeu? Eu ainda tenho uma outra questão, que eu não gosto de nenhum tipo de fotografia ou filmagem envolvendo crianças e adolescentes. Mas a gente vive num outro momento. Eu às vezes vejo, as pessoas colocam fotos da família, de crianças, dos alunos, sem autorização dos pais, entendeu? Eu sou extremamente conservadora nisso. Então não me parece o mais adequado. Mas aí, entre o que eu não gosto e o que é ilícito, tem uma distância. Percebe? Tem que tomar cuidado para deixar claro que eu não estou dizendo que, olha, isso é uma ilicitude, isso não pode acontecer. Eu não gosto, né? Eu acho que a gente tem que tentar seguir o caminho mais formal. Deputada, Eu queria mudar um pouquinho de assunto, atendendo a pedidos aí, vamos